Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. A Assembleia do Rio aprova por unanimidade o prosseguimento do processo de impeachment de Wilson Witzel. Belo Horizonte vai recolher o alvará das escolas para impedir as aulas presenciais. 2 policiais são baleados em protestos agora à noite, nos Estados Unidos. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Os deputados do Rio de Janeiro aprovaram por unanimidade o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. Vamos até lá com Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Qual será o próximo passo a partir de agora, hein? Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a partir de agora, essa denúncia será encaminhada ao Tribunal de Justiça, que passa a comandar esse processo. A votação durou mais de 6 horas. O governador apresentou a defesa virtualmente, mas todos os 69 deputados presentes em plenário ou então que acompanhavam a sessão virtualmente decidiram dar sequência ao pedido de impedimento. Wilson Witzel foi denunciado por crime de responsabilidade por supostos desvios na área da saúde. Agora, um tribunal misto será montado com 5 desembargadores e 5 deputados. E o governador, que já cumpre um afastamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, vai receber uma nova ordem de afastamento por 180 dias. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. O STF decidiu que é constitucional a cobrança de contribuições sobre a folha de pagamento de empresas para o Sebrae. Vamos até Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Vale para outras agências também? Oi, Patrícia, boa noite a todos. Vale sim. Além do Sebrae, a contribuição beneficia a Agência Brasileira de Exportação e a Agência de Desenvolvimento Industrial. Por 6 votos a 4, os ministros autorizaram a cobrança. A decisão vale para mais de 1.000 processos semelhantes em todas as instâncias do Poder Judiciário que tinham a mesma demanda. Pelos cálculos do Tesouro Nacional, se a contribuição fosse derrubada, deixariam de ser recolhidos 3,5 bilhões de reais por ano para o Sebrae e 600 milhões de reais para a Agência Brasileira de Exportação e para a Agência de Desenvolvimento Industrial. Patrícia. Obrigada, Nathalie. Daqui a pouco eu volto com você direto de Brasília. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão da Justiça Federal de Brasília, que suspendeu a volta ao trabalho dos peritos do INSS. O governo afirma que mais de 350 agências cumprem todos os requisitos dos peritos e outras 350 serão readequadas. 8.000 perícias agendadas já deixaram de ser feitas durante esse impasse aí. Minas Gerais já marcou data para a volta às aulas no estado. Vamos até Belo Horizonte com a Virgínia Nalon. Boa noite. Quando isso vai acontecer, Virgínia? Oi, Patrícia, boa noite para você. O retorno está programado para o dia 5 de outubro para as cidades que estão na onda verde do programa Minas Consciente. Nessa fase é permitida a maior parte das atividades, como bares com música ao vivo, cinemas e parques. A regra vale para escolas públicas e privadas, mas os municípios têm autonomia para aprovar ou vetar o retorno. Belo Horizonte já se manifestou. A prefeitura disse que a cidade ainda não tem indicadores epidemiológicos que deem segurança para o retorno. Por isso, nesta quinta, será publicado no Diário Oficial do município o recolhimento dos alvarás de funcionamento de todas as escolas infantis, fundamentais, de ensino médio e superiores da cidade. Patrícia. Obrigada, Virgínia, falando direto ao vivo de Belo Horizonte. E ainda falando de educação, escolas particulares de Goiânia estudam entrar na justiça para reabrir as escolas da cidade. E quem conta os detalhes para a gente é a Débora Moraes. Olá, Débora, boa noite. Boa noite, Patrícia. O pedido na Justiça vem após uma decisão na última terça-feira que permitiu a reabertura de 8 creches e berçários particulares da cidade. Agora, outras 160 querem o mesmo benefício. Por isso, a associação que representa as instituições disse que vai entrar com um mandado de segurança. Esse novo pedido para a Justiça vai atender crianças de até 5 anos, principalmente aquelas que ficam em período integral.
As medidas de segurança para a reabertura serão apresentadas para o Comitê de Operações Emergenciais nesta quinta-feira. E segundo dados do Ministério da Saúde, Goiás tem 192.157 casos e 4.265 mortes causadas pela Covid-19. Patrícia. Obrigada, Débora. O governo de Pernambuco anunciou uma série de medidas para a retomada da economia. A Jaqueline Bandeira, do Recife, tem mais informações. Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. A partir da próxima segunda-feira, cinemas e teatros vão poder funcionar com 30% da capacidade. Os eventos sociais, como casamentos, aniversários e batizados, estão liberados desde que respeitem as normas sanitárias. Os serviços de alimentação que funcionam nas cidades da região metropolitana do Recife também tiveram os horários ampliados até a meia-noite. Outra novidade anunciada foi a permissão de entrada de todos os turistas em Fernando de Noronha a partir do dia 10 de outubro. Patrícia. Obrigada, Jaqueline. O Instituto Inhotim deve reabrir para a visitação a partir do dia 7 de novembro. O maior museu a céu aberto do mundo vai receber no máximo 500 visitantes por dia. O funcionamento será às sextas, sábados, domingos e feriados. No site do museu há um guia com um protocolo a ser seguido e as instruções para comprar os ingressos. O Supremo Tribunal Federal vai julgar em plenário virtual o recurso do presidente Jair Bolsonaro, que pede para depor por escrito no inquérito que investiga suposta interferência na Polícia Federal. Os ministros vão ter do dia 2 ao dia 9 de outubro para registrar o voto. O ministro Marco Aurélio decidiu que todos os colegas vão analisar o caso. E agora, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje, vamos ver os casos de Covid aqui no Brasil, 4.624.885 casos de coronavírus. São 138.977 mortos. Foram 869 registros de mortes nas últimas 24 horas. E nesse mesmo período, 47.259 pessoas se recuperaram da doença. No total, já são 3.992.886 pacientes curados da Covid-19, enquanto outros 493.022 estão em acompanhamento. E agora a gente vai falar sobre o Senado, que teve um dia bem movimentado aí com diversas aprovações. Então, vamos voltar a Brasília com a Nathalie Machado. Nathalie, suas informações. Patrícia, foi um dia bastante movimentado e a mais importante das votações foi a recriação do Ministério das Comunicações, que voltou a existir em junho, mas ainda dependia da aprovação do Congresso. A medida provisória que recriava o Ministério foi alterada na Câmara dos Deputados e, por isso, vai precisar da sanção presidencial. Uma outra notícia é que os senadores aprovaram os nomes de 24 embaixadores que representarão o Brasil em diversos países. O trâmite estava parado porque dependia de votação secreta, o que não podia ser feito nas sessões remotas. E foi aprovada também a indicação de 3 novos ministros do Superior Tribunal Militar. Eles já foram sabatinados pela Comissão de Constituição e Justiça. O cargo no tribunal é vitalício. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. A Organização Internacional do Trabalho informou que a pandemia teve um impacto mais grave do que o esperado para o emprego. A renda mundial obtida com o trabalho caiu 10,7%. Isso equivale a quase 20 trilhões de reais. O levantamento foi feito no período de 9 meses deste ano, em comparação com o ano passado. A estimativa para o último semestre é perder 245 milhões de postos de trabalho. E o governo de São Paulo divulgou que o Ministério da Saúde vai liberar 80 milhões de reais para o Instituto Butantan. Vamos falar ao vivo com a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. O que deve ser feito aí com esse recurso, hein?
Boa noite, Patrícia. Boa noite para todo mundo. O governador João Dória disse que esse dinheiro vai ser usado na implantação da nova fábrica do Instituto Butantan. É nela que o governo pretende produzir a vacina contra a Covid-19. O governador disse que essa verba é só a primeira parte do recurso. São Paulo inicialmente tinha feito um pedido para o governo federal de quase 2 bilhões de reais para ampliação da vacina chinesa. Aqui no Brasil, durante os testes, 5.600 voluntários receberam as doses da vacina e não apresentaram efeitos adversos graves. O estado de São Paulo pretende começar a vacinação na segunda quinzena de dezembro, mas antes disso precisa concluir os testes e aprovar o medicamento com a Anvisa. Patrícia. Todo mundo na expectativa, né, Giovana? Obrigada pelas suas informações ao vivo de São Paulo. E olha, não é só o vírus que preocupa, viu? Especialistas e autoridades também alertam para os riscos da saúde mental. Tanto que o Ministério da Saúde anunciou a liberação de 650 milhões de reais para os municípios enfrentarem essas consequências psicológicas da pandemia. Nós já estamos nos preparando para o enfrentamento da quarta onda da pandemia, como ela é conhecida, um adoecimento mental da sociedade, quando uma série de doenças provocadas pelas mudanças bruscas e pelo medo da Covid-19 geram consequências na saúde mental. Isso pode envolver situações de estresse, ansiedade, transtorno bipolar, irritação, medo, paranoia, insônia, enfim, várias condições. Diante desse contexto, nós estamos ajudando os municípios a adquirirem os medicamentos necessários para o enfrentamento de todos esses problemas de saúde mental. E o impacto orçamentário é de R$ 649.833.472. Então, nós estamos fortalecendo esse poder de compra para que os municípios possam fazer o estoque necessário para o enfrentamento dos próximos meses. Decisão importante aí, né? E mais de 1.000 casas estão ameaçadas pelos incêndios florestais que devastam a Califórnia. O fogo destrói há mais de 2 semanas a Floresta Nacional de Los Angeles. É um dos maiores incêndios da história da cidade, que consumiu 44 mil hectares. O incêndio é apenas um entre dezenas que queimam a costa oeste dos Estados Unidos. E o governador da Califórnia assinou nesta quarta-feira uma ordem executiva que exige que todos os carros vendidos no estado a partir de 2035 sejam zero emissão de carbono, como os veículos elétricos. O objetivo é combater as mudanças climáticas. A Califórnia é o maior mercado automotivo dos Estados Unidos, corresponde a 11% do total. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a ação penal contra o secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi. Vamos de novo a Brasília com a Nathalie Machado, que explica essa decisão para a gente, né, Nathalie? Suas informações, por favor. Patrícia, foi uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. No entendimento dele, a suspensão da ação penal, de todas as medidas decorrentes delas e também das investigações em curso contra o secretário licenciado devem ocorrer até o julgamento do recurso da defesa. Os advogados de Alexandre Baldi alegam que o caso deveria ser julgado pela Justiça Eleitoral de Goiás e não pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Baldi é acusado pelo Ministério Público Federal de cometer crimes como corrupção passiva, fraude à licitação, peculato e organização criminosa em 2014, quando foi eleito deputado federal em Goiás. Patrícia. Nathalie, ainda com você, uma medida provisória liberou 10 bilhões de reais para empréstimos a micro e pequenas empresas, né? Como é que isso vai funcionar? Patrícia, isso mesmo. O empréstimo ele vai ser por meio de máquinas de cartão de crédito e de débito. O governo vai usar as maquininhas porque a maioria das empresas tem o poder. Pode facilitar o empréstimo, e na liberação do dinheiro também. Os valores que a empresa tem a receber na conta da maquininha poderão ser usados como garantia. É uma iniciativa de uma medida emergencial com o objetivo de tentar reduzir os prejuízos econômicos causados pela pandemia. Essa permissão para a abertura do crédito extraordinário será publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Patrícia.
Obrigada, Nathalie, pelas informações. Vamos agora aos números do mercado financeiro. O dólar fechou em alta pelo quarto dia seguido. A moeda americana subiu 2,16% nesta quarta-feira, cotada a R$ 5,58. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1,5% acima dos 95 mil pontos. A União Europeia propôs um novo pacto de imigração para enfrentar a crise migratória na Europa. O projeto põe fim à proposta de distribuir imigrantes entre os países do bloco. Agora, os países devem ajudar na repatriação de estrangeiros que tiverem pedidos de asilo rejeitados. Uma das medidas anunciadas é o reforço do controle nas fronteiras do bloco. 2 policiais foram baleados em protestos que terminaram em confronto com a polícia em Louisville, no estado americano de Kentucky. O protesto começou depois que a justiça indiciou um policial pelo assassinato da técnica de enfermagem Breonna Taylor. Ela foi morta a tiros dentro de uma casa numa operação policial. O agente foi acusado de conduta perigosa por colocar os vizinhos de Breonna em risco. Nenhuma acusação foi anunciada contra outros 2 policiais que dispararam durante a ação. Há um toque de recolher em Louisville até às 6h30 da manhã. E começou nesta quarta-feira uma série de 3 dias de homenagens para a juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que morreu na última sexta-feira aos 87 anos. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes. Centenas de pessoas foram se despedir da juíza nesta quarta-feira. O público fez fila em frente ao prédio da Suprema Corte e dentro do tribunal os colegas juízes fizeram uma cerimônia particular. A visita pública deve durar 2 dias. Nesta quinta-feira, o presidente Donald Trump vai à despedida e o corpo da magistrada será levado na sexta-feira para outra homenagem no Salão de Estátuas do Capitólio, sede do Congresso. Ruth Ginsburg será enterrada na próxima semana. No sábado, Trump anuncia o novo nome que será votado no Senado. Nesta quarta-feira, ele disse que a eleição deste ano deve terminar na Suprema Corte e que é importante ter o quadro completo dos 9 magistrados para evitar o risco de um empate, Patrícia. Obrigada, Evelyn. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump também anunciou novas sanções contra Cuba. As restrições afetam a importação de charutos e bebidas alcoólicas. O presidente ainda proibiu que americanos se hospedem em hotéis que pertencem ao governo cubano. O anúncio foi feito durante homenagem a veteranos que lutaram contra o regime de Cuba. E o técnico do Flamengo testou positivo para coronavírus nesta quarta-feira. Além do treinador espanhol Domènec Torrent, também estão com coronavírus pelo menos 13 atletas e 6 membros do clube que viajaram ao Equador pela Libertadores. O Flamengo pediu o adiamento da partida contra o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, apenas uma partida da 12ª rodada foi disputada nesta quarta-feira. Melhor para o Sport, que venceu o Corinthians. No Recife, o único gol do jogo foi marcado por Iago Maidana, de pênalti. Sport 1, Corinthians 0. Na Taça Libertadores, Guarani do Paraguai e Palmeiras empataram em 0-0. E o Grêmio levou a melhor no Clássico Gaúcho. Outro brasileiro, o Atlético Paranaense, também venceu. Veja os gols. Em Curitiba, o Atlético Paranaense saiu na frente do Colo-Colo do Chile, com gol contra de Felipe Campos. O segundo gol também foi contra, desta vez de Suazo. Atlético Paranaense 2, Colo-Colo 0. Em Porto Alegre, o Inter jogou em casa, mas quem levou a melhor no Clássico Gaúcho foi o Grêmio. O único gol da partida foi marcado por PP. Inter 0, Grêmio 1. E agora mais uma inovação da pandemia. A festa do ano de Nova York vai ser virtual. A Times Square vai se despedir de 2020 sem aglomerações. Será um evento digital, com exceção das pessoas que vão ser homenageadas. Essa festa aí chega a reunir 1 milhão de pessoas. Tudo diferente esse ano, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações, claro, no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quarta-feira e uma boa noite para você.